momento especial tivemos agora, e eu peço que nós continuemos nesse mesmo espírito, para refletirmos na palavra do Senhor, que nos engaja também na missão que Ele nos coloca. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Ruth. Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 22. Ruth 4, 18 a 22. Ruth 4, de 18 a 22, diz assim a palavra de Deus: esta é a linhagem de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Essa é a genealogia de Pérez, que passa por Boaz e chega até Davi. Deixa-me fazer uma pergunta para você essa noite. Com quantas pessoas você pode contar, aconteça o que acontecer? Com quantas pessoas na sua vida você pode contar, aconteça o que acontecer? Essa pergunta não é uma pergunta que eu bolei, inventei, resolvi trazer aqui, não. Essa pergunta, ela foi uma pergunta utilizada numa pesquisa realizada nos Estados Unidos para tentar identificar uma questão, que é a solidão. Como que a gente mede solidão? É difícil medir solidão, né? É difícil. Porque uma pessoa pode estar sozinha em algum lugar e não estar necessariamente experimentando solidão. Enquanto uma outra pode estar cercada de pessoas e ainda assim está numa profunda solidão. Então, para tentar lidar com a questão da solidão, de um ponto de vista mais geral, uma pesquisa feita algumas décadas atrás nos Estados Unidos perguntou para muitos habitantes daquele país com quantas pessoas você pode contar aconteça o que acontecer. Porque isso identificaria o sentimento da solidão. Quantas pessoas ela acha que pode contar? Porque a gente só sabe se pode mesmo na hora, né? Mas o sentimento é importante. E nessa primeira vez que fizeram essa pesquisa, a média era de 5 pessoas. Isso foi, se eu não me engano, na década de 80 do século passado. Foi de 5 pessoas. Então a média da sociedade era de 5 pessoas. Algumas pessoas sentiam que podiam contar com muito mais, outras com muito menos, algumas certamente com nenhuma. A resposta delas foi 0. Outras colocaram ali 10, 15, a média fechou em 5. Tá? Mas, mais recentemente, já nesse século, essa pesquisa foi refeita, e a resposta média foi de menos de 1 pessoa. Obviamente não foi 0, porque para ser 0, todo mundo tinha que falar 0, e lógico que não falou todo mundo 0. Mas a média não chegou a 1 pessoa, foi um decimal ali de 1. O que comprovou uma suspeita de alguns estudiosos da sociedade,
de que nós vivemos num tempo que pode ser considerado de uma solidão epidêmica. E a pergunta ela é bolada para tentar identificar isso, porque o grande risco não é se estamos sozinhos em algum lugar ou se estamos acompanhados. O grande risco é o sentimento de solidão, porque isso desperta em nós, seres gregários, um sinal de alerta. Quando você sente que não pode contar com ninguém, parece que você está sempre em risco. O livro de Ruth é um livro que talvez nos traga um pouco a reflexão sobre poder contar com alguém. Porque Ruth é talvez o grande exemplo bíblico de amizade. Você pode falar de outras amizades também, né? Como Davi e Jonatas, né? Como Paulo e Timóteo. Mas Ruth, ela se apresenta no livro de Ruth como essa amiga absolutamente leal, aquela com quem Noemi, sua sogra, poderia contar, acontecesse o que acontecesse. E de fato, aconteceram coisas muito graves ali, né? Noemi, no tempo dos juízes, como fala o primeiro versículo, naquele momento em que havia toda aquela confusão das lideranças dos juízes em Israel, ela sai de Belém, que era na tribo de Judá, e vai para Moabe, junto com o seu marido e os seus filhos. E os seus filhos se casam com mulheres moabitas. Uma dessas mulheres, que se casou com um dos filhos, é Ruth. E nessa terra estrangeira, Noemi perde o seu marido, fica viúva, mas perde também os seus filhos. E ficam as 3 mulheres ali, Noemi, sogra, e as 2 noras. A outra nora fica em Moabe, mas Noemi resolve voltar para Judá, e Ruth a acompanha. E a história de Ruth é dessas 2 mulheres voltando, na verdade, Noemi voltando para Judá, e Ruth acompanhando a sogra, indo para o estrangeiro para acompanhar a sogra. Essas 2 mulheres vivendo ali naquele contexto, que era um contexto complicado. Leia depois o livro de Juízes, você vai ver o contexto ali, não é fácil não. Um contexto complicado, vivendo numa situação de muita vulnerabilidade social, só 2 mulheres juntas, tendo que trabalhar, Ruth tendo que trabalhar para sustentar ela, e Noemi, que estava numa depressão profunda, assim, acho que a gente pode até dizer, ela chega a dizer que o nome dela não é mais nem Noemi, que significava doce, agradável, que o nome dela era Mara, que significava amarga. Ela estava numa situação profunda, e quem ia trabalhar para sustentar era Ruth. E nessa situação que parece o fim, as gerações acabaram, os meus filhos morreram, as esposas deles não têm mais nem como ter filho, a minha linhagem sumiu, o meu marido não terá descendência, acabou, o Senhor varreu a minha família da terra, eu só estou esperando bater o sinal da minha vida e acabar. Nesse contexto, a gente tem um livro que termina com uma genealogia contando as gerações futuras dessa família. Que um absurdo! Como pode essas mulheres que já viram a esperança acabar, que já não tem mais sequência na vida, que viram a família ser reduzida a 2 mulheres, que nem mais tinham vínculos familiares, porque Noemi não era mais sogra de Ruth, era ex-sogra, o marido morreu. E o livro vai terminar com a sequência dessa família que já tinha decretado seu fim. É uma das genealogias mais esperançosas da Bíblia. Porque o livro começa com uma tragédia. E aqui deixa eu dar um pouquinho de contexto para essa tragédia. Não é como no nosso tempo, em que você perdendo familiares, e por mais profundamente doloroso que seja isso, e por mais real que seja esse sofrimento, porque é real, e por mais que você não se veja mais na mesma vida depois de perder alguém que você ama muito, e de fato, quando a gente perde alguém que a gente ama muito, a nossa vida muda, porque a gente não é só a gente é as nossas relações também. Por mais que isso aconteça,
Nós temos vários elementos de segurança social na nossa vida que fazem nos pensar que a vida continua. A gente vive num momento da história humana em que as populações crescem, que o planeta está cada vez mais cheio, em que a gente pode contar com serviços, com pessoas, a gente tem todo um sistema, uma rede que nos garante algum tipo de apoio. Mas naquele tempo não. Se você perdesse os seus vínculos familiares, você perdia tudo. E se você perdesse a capacidade de gerar herdeiros, até o que você tem se perderia para outros. E o seu nome sumiria. E se isso acometesse uma população maior, um povo inteiro poderia desaparecer, obviamente não por infertilidade, mas pela incapacidade de se defender uma guerra, por exemplo. É por isso que debates como a gente tem hoje sobre concepção ou não, eles não apareciam muito naquele tempo, porque filhos sempre eram vistos como dádivas, bênçãos de Deus, cumprimento da promessa e da aliança. É uma tragédia terrível que acontece com essas mulheres de Moabe, porque elas perdem a possibilidade dessa continuidade de família. E aí quando olham para Judá, e veem o período dos juízes, e as confusões, as dificuldades, e os povos de fora pressionando e tentando conquistar em guerras, e dentro uma confusão e violência e maldade, e de repente quando a coisa está o caos, Deus levanta um líder, aí o líder dá uma desafogada, aí tem um tempo de descanso, depois o ciclo começa de novo, e é o pecado, maldade, injustiça, povos estrangeiros tentando invadir, juízo de Deus, e essa confusão, e no meio desse rebuliço, duas mulheres soltas, sem ter ninguém para apoiar. E se você conhece a história de Ruth, você sabe que ela ia colher espigas na plantação de um homem chamado Boaz, e Boaz repara nela e se apaixona por ela, e aí Noemi se anima de novo e fala, agora a nossa salvação, o nosso resgatador Boaz, e Boaz então toma Ruth como sua esposa, e é com Boaz que Ruth vai ter filhos, e aí você tem a sequência aí que nós acabamos de ler na genealogia, Obed, Jessé, Davi. Agora, esse livro é escrito muito tempo depois da vida de Ruth, ele é escrito no período em que Davi já era rei em Israel. Então quando termina o livro em Davi, não é assim, bom, quem vai ser esse Davi? Não, é porque Davi já era o rei, é uma história que conta como esse rei chegou aqui, e essa história, para falar deste rei Davi, ela não é uma história das mais incríveis, não é igual a história do Superman, olha, um certo dia, um alienígena pousou na terra para nossa salvação, não é assim não, é a história de uma mulher estrangeira vivendo em Judá, sendo acolhida por um homem por mera misericórdia e bondade de Deus, cumprindo um dispositivo da lei do Senhor, que é o resgatador, e com isso vendo a fidelidade do Senhor. E essa genealogia tão curtinha, e com poucos detalhes em comparação com outras, ela me faz pensar em algumas coisas sobre a relação de Deus com o seu povo e a relação deste povo. Em primeiro lugar, essa genealogia nos lembra que Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é leal. Ele não nos trai. Ele não nos abandona. Por quê que nós podemos dizer isso? Porque foi o Senhor, lá atrás, muito tempo antes da vida de Ruth, que escolheu Abraão e disse, eu vou fazer de você uma grande nação. Foi Deus que escolheu isso, foi Deus que teve essa ideia, foi Deus que prometeu, e Ele nunca deixou de cumprir essa promessa. E nesse momento de caos, dificuldade, confusão no povo de Israel e ameaças frequentes à sua existência, o Senhor volta-se para esse povo com graça e misericórdia. Ele desenrola dessa vida
maluca de Ruth, ele desenrola uma história de gerações para chegar ao grande rei Davi, que é cumprimento da promessa e com quem Deus faz mais uma aliança, dizendo que haveria sempre no trono de Judá um descendente de Davi, no trono de Jerusalém. O Senhor reafirma a aliança dele aqui na história de Ruth. Mas isso não é pouca coisa, meus queridos, porque a gente não está falando de um povo que está sendo absolutamente fiel e leal a Deus, não. Nós estamos falando de um povo que, depois de receber a grande promessa de Deus, de que teria a terra prometida, de chegar lá e se estabelecer, e agora esse povo tem tudo, ele tem terra, ele tem sacerdócio estabelecido, ele tem o tabernáculo, ele tem a lei do Senhor, agora é só viver, é só cumprir a lei, o Senhor vai abençoar. Esse povo ficava tropeçando, se afastando de Deus, sendo infiel, e vinha juízo, e vinha dificuldade, e o povo voltava, se arrependia. Mas tem uma hora que talvez Deus se fosse como a gente, ele falaria assim: quer saber? Só eu sou fiel aqui, só eu sou leal. Essa galera fica me abandonando, fica me desprezando, eu vou abandonar esse povo também. Mas Deus nunca fez isso. Ele vai atrás dessas mulheres e através delas abençoa o povo com uma sequência que levará até o rei Davi. Meus irmãos, Deus é fiel à sua aliança, e essa é uma história que conta como Deus mais uma vez foi fiel, mais uma vez foi fiel. Mas Deus é fiel contra as probabilidades, Ele é fiel contra as possibilidades. É um jeito do Antigo Testamento contar a história, particularmente eu acho maravilhoso, porque nos ajuda às vezes a ficar atentos às possibilidades que parecem impossíveis. De que Deus parece que escolhe sempre o caminho que ninguém está esperando. Ele escolhe sempre a pessoa que parece que não vai acontecer. E aí a gente fica como Sara, rindo, duvidando, e Deus faz. Lembra que quando Deus chega a Abraão e fala que ele vai ter um filho, Sara, que já era idosa, ri, e o filho vai nascer Isaac, que significa riso. A gente fica assim rindo, porque Deus parece que no caos, na dificuldade, no cenário mais improvável, Ele encontra um jeito de ser fiel. Ele encontra um jeito de ser fiel. Isso é maravilhoso sobre o nosso Deus. De todos os cenários que ele poderia escolher aqui nessa história, ele vai escolher duas mulheres viúvas que não tem mais como perpetuar a sua linhagem, para delas trazer salvação, para delas trazer a continuidade da sua aliança. Deus é fiel, meus irmãos, e Ele é fiel mesmo quando tudo parece impossível. Isso é realidade na vida dessas mulheres, isso é realidade na vida desse povo, isso é realidade na nossa vida, na nossa vida. Nós somos inconstantes na nossa fidelidade, não é? Nós somos inconstantes na nossa retidão, nós somos inconstantes no nosso caminho com o Senhor. Nós nos afastamos, nós tropeçamos, nós nos esquecemos de Deus, nós negligenciamos o nosso cuidado espiritual, e às vezes a gente é tocado pela realidade, ou tocado por uma consciência e fala: meu Deus, o que eu fiz? E aí a gente volta todo envergonhado para Deus, esperando que Ele, como nós, vai falar assim: agora é? Quando precisa, volta. Mas Ele não faz isso. Ele nos abraça como um pai que nunca deixou de ser pai, mesmo quando nós dissemos que não somos mais filhos. Ele nos acolhe como quem sabe que o nosso lugar é com Ele. Ele continua fiel à sua aliança, meus irmãos.
E isso é parte do caráter dele, parte do caráter de Deus. A nossa infidelidade não corrompe a graça de Deus. A nossa infidelidade não corrompe o amor de Deus. O povo de Israel no Antigo Testamento falava que Deus era um Deus de amor leal. O que é isso? O que é um Deus de amor leal? É o Deus que ama, e que garante que ama, e que porque garante que ama, é fiel ao que ele disse que ama. Vou contar uma história para vocês. Eu me casei, isso foi em 2013, não foi agora não, tá? Me casei em 2013. E saímos de lua de mel, eu e minha esposa, a Natália, que está aqui. Nós fomos de lua de mel, nós fomos para Maceió. E fomos fazer um passeio com 2 dias de casado, meus irmãos. Nós casamos, viajamos de lua de mel, no dia seguinte fizemos um passeio lá, no outro dia, segundo dia de casado, fomos fazer outro passeio. Fomos para Maragogi, nas piscinas naturais de Maragogi, um lugar assim que é um banco de areia, né? É isso que chama, né? Então você está no meio do mar lá de pé, é isso. Chegamos lá de barco, descemos do barco com todos os turistas lá, tal, descemos do barco. E aí começamos, né, a curtir aquele lugar lindo. E aí, meus irmãos, eu fiz assim com a minha mão na água, aproveitando aquela criação de Deus. Enquanto eu fazia assim com a mão, a aliança fazia assim. E foi embora. 2 dias de casado, polidinha para o casamento, brilhando, sabe? Aquela coisa linda. Eu olhei para o lado, a Nath olhando para mim, sorrindo daquele lugar lindo. Eu falei, perdi minha aliança. Ela começou a chorar. Suas lágrimas adicionavam sal à água salgada do mar de Maragogi. Foi embora. Mas nós estamos casados até hoje, glória a Deus, amém? Mas por que, meus queridos? É um anel. Nós já estávamos namorando há muitos anos. Nós nos casamos diante de Deus, da igreja, dos nossos pais, das nossas famílias, do Estado, já tinha dado entrada em mudança de nome, já estava tudo certo. Por que esse anel significa tanto? Porque ele é um símbolo dessa outra realidade, ele é um símbolo dessa fidelidade, ele é um símbolo dessa aliança. A lei do Senhor é também um símbolo dessa aliança. Ele dá essa lei para o seu povo, e nessa convivência, o povo veste a aliança de Deus. Na retidão, o povo veste a aliança de Deus. Mas e quando o povo não veste a aliança? Deus continua agindo com a mesma fidelidade, e Ele continua brilhando a sua fidelidade diante do povo. Ele continua manifestando. O amor de Deus é leal. Ele ama, porque Ele disse que amaria, então Ele é fiel com Ele mesmo. Há uma impossibilidade de Deus se tornar mentiroso, e por causa disso, Ele continua nos amando. Há um livro que eu acho que também é outro livro que todo cristão deveria ler, um livro escrito pela teóloga Jack Hill Perry, chamado Santo, Santo, Santo. E a Jack Hill Perry, ela tem uma sacada sobre a santidade de Deus, que eu acho que é uma das mais geniais que eu já vi. Quando a gente fala de Deus ser santo, a gente pensa em Deus como aquele de quem a gente quer se afastar, né? A gente pensa naquelas imagens, né? Nadab e Abiú se aproximando lá da tenda e sendo consumido pelo fogo de Deus. A gente pensa nesse tipo de coisa, Uzá tocando na arca e morrendo. A santidade de Deus é uma coisa que nos dá medo, Mas a Jack Hill Perry, ela teve uma outra ideia sobre a santidade. Ela diz assim, se Deus é santo, Ele é moralmente perfeito. Se Ele é moralmente perfeito, Ele não erra. Se Ele não erra, Ele não erra comigo. Não é maravilhoso essa ideia?
Peraí, se Deus é santo, então Ele não mente, então Ele não vai mentir para mim. Se Deus é santo, Ele não trai, então Ele não vai me trair. Se Deus é santo, Ele não abandona, Ele não vai me abandonar. Se Deus é santo, eu posso me aproximar dEle, porque Ele não é cruel, porque se você é cruel, você não é santo. A santidade de Deus, em vez de ser um elemento de medo, é um elemento que motiva a minha aproximação dEle. Não é genial essa ideia? Santo, 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 Jack Hill Perry. Então, como eu sei que Deus é santo, eu sei que Ele não vai trair a sua aliança, e por isso eu sei que eu estou seguro nas suas mãos, porque eu estou na aliança dEle, eu estou na aliança com Ele. Então, quando eu tropeço, quando eu falho, quando eu me afasto, eu posso voltar a Ele, quebrantado, arrependido, e Ele vai me acolher, e Ele vai me abraçar, porque Deus é fiel. Mas tem mais uma ideia que essa genealogia nos traz. Ela nos fala que Deus é um resgatador. Um resgatador. O que significa isso? Deus é um resgatador. Resgatador, obviamente, é quem resgata, né? É quem resgata. Então, alguém que vai salvar alguém em algum lugar, aqueles filmes lá de criança que cai dentro de buraco e vai lá alguém resgata e tal, nos traz essa ideia um pouco. Mas não é só isso não. A ideia aqui do resgatador é uma ideia de um dispositivo da lei de Moisés mesmo. A ideia de que quando uma mulher ficava viúva, por causa de toda essa ideia de geração, do nome continuar, da família continuar tendo direito sobre a terra, tudo isso, quando uma mulher ficava viúva e ela não tinha filhos, era obrigação do irmão do falecido dar um filho para o que morreu, ou seja, ele teria um filho com a viúva, e o filho levaria o nome do falecido, ele era filho do falecido, tá? Então ele já nascia órfão, não sei como é que, mas é assim, tá bom? Ele levaria o nome dele continuaria. É essa ideia que aparece aqui no resgate que Boaz faz de Ruth. Ele era, na verdade, parente de Noemi. E a relação aqui do Goel, que a gente fala, era, na verdade, com Noemi. Mas eles fazem uma forçadinha na lei aqui, e ele desposa Ruth. E essa ideia do resgatador é uma ideia que aparece aqui, mas ela também já tinha aparecido em Gênesis num outro momento. Se você olhar bem, essa genealogia ela começa com Pérez, certo? Essa é a linhagem de Pérez. Por que Pérez? Uma pessoa assim, né? Parece absolutamente desimportante. Pérez era filho de Judá, muito mais importante, alguém poderia ter começado de Judá, né? Mas a ideia aqui, meus irmãos, é que Pérez é o filho de Judá, numa história, que é uma história que também tem a ver com o resgatador. Tamar era nora de Judá, era casada com o filho de Judá, que era e ele morreu e ela não tinha filho, então Judá disse, Onã, você vai lá cumprir a sua obrigação de dar um filho para o seu irmão falecido. Mas Onã não aceitou fazer isso, ele não aceitou fazer isso. Então ele burlava ali a fecundação. Então Judá chega para Tamar e fala assim, olha, quando o meu outro filho estiver na idade, ele vai cumprir a obrigação com o irmão falecido. Mas ele esqueceu da promessa. E Tamar dá um jeito de se deitar com Judá e ter o filho. E aí é Pérez. Pérez é esse filho, tá? Dá cumprimento do resgatador, só que na vida, ao invés do irmão, foi com o pai. E aí aparece essa história aqui, essa história de um resgatador, de um resgate, de um filho de um resgate, dentro de Judá, que está na origem dessa história, que vai levar até Boaz, que se torna também um resgatador, que vai levar até Davi. É uma história de resgate. E é uma história que é a história de Jesus Cristo em nós também. Aquele que resgata a igreja como sua noiva, desposada como seres humanos do pecado, mas que é tomada por Jesus, para ser assim da família de Deus. Deus é resgatador, meus irmãos, e Ele vem nos salvar como igreja. Jesus Cristo é este que nos salva de uma realidade miserável, que é a realidade do pecado.
Não é a mesmo tipo de miséria que estava destinada a Ruth e Noemi. Uma miséria em termos financeiras e sociais, ainda que isso também seja a realidade do nosso tempo. Eu acredito que muitas das pessoas mais ricas daquele tempo não tinham disponível aquilo que é comum para nós hoje. Mas nós vivemos um outro tipo de miséria, que é também miséria deles, a miséria do pecado. Não nos falta pão como faltava lá para a família de Noemi quando eles mudam para Moabe. Não nos falta recursos para nós termos uma vida minimamente digna. Mas assim como eles, distante de Deus, há uma profunda miséria espiritual. Uma falta de sentido, uma incompreensão do propósito da vida, que nos leva aos tipos mais baixos de vida, ao egoísmo, ao hedonismo, à injustiça. Se nós fôssemos radicalmente sinceros com uma visão ateísta da vida, nós vamos chegar no que os filósofos chamam de niilismo. Não há sentido em nada. Não há sentido em nada. E alguns até podem dizer, não há um sentido original, mas você pode criar o seu próprio sentido de vida. Tudo bem, acho que pode. Quem não crê em Deus continua encontrando sentido de vida. Mas como você vai dizer qual sentido é legítimo e qual não é? Como você vai estabelecer isso? E se alguém resolver que o sentido da vida dele é cuidar da sua família, amém. E se alguém resolver que o sentido da vida dele é fazer tudo o que quer, tomar tudo o que ele quiser, arrebentar com a vida de todo mundo, e aí? Como é que você vai dizer que não é legítimo? C.S. Lewis, na sua biografia, dizia que uma das coisas que o fazia não se aproximar de Deus era a injustiça no mundo. Ele achava o mundo muito injusto para que Deus fosse um ser que de fato existisse. Até que um dia ele resolveu fazer essa pergunta de um jeito mais profundo sobre a injustiça. E ele percebeu, que critério eu estou usando para dizer que o mundo é injusto? Que critério que eu estou usando para dizer que o mundo é injusto? Se eu tenho um sentimento de justiça, se eu tenho uma ideia de justiça, se eu acho que há formas mais justas e menos justas de viver a vida, é porque deve ter uma justiça que me antecede. É desse tipo de miséria doida que Jesus Cristo nos salva e nos traz para uma vida com propósito, com existência, que nos inclui numa família que tem uma trajetória, que tem uma história, que tem uma genealogia e que tem propósito. E que tem identidade, e que vive de um jeito definido, como nós vimos ontem, que não vive pela vingança, que não vive pela maldade, que não vive por dominar o outro, vive, como nós vimos hoje, para andar com Deus. E se vivemos para andar com Deus, temos uma direção na vida, e nos apegamos a ela, acima de tudo, porque Deus primeiro é fiel, e Ele nos resgatou de uma vida de infidelidade, para sermos fiéis a Ele também, para vestirmos aliança com Ele também. Noemi, quando Ruth conta para ela que encontrou Boaz, Noemi fica felicíssima, feliz da vida. E quando ela se casa, quando Ruth se casa com Boaz, então é uma festa, é uma alegria. É uma alegria. E aí as mulheres da terra louvam a Deus e citam, ali no versículo 14 e 15, citam a história de Tamar, de Pérez. Desculpa, não é nesse versículo não. No versículo 12, um pouquinho antes. Cita a história de Pérez e de Tamar e de Judá. E é uma alegria, é uma festa, é uma celebração. Nossa esperança foi concretizada. Mal sabiam elas que essa esperança ia significar muito mais ainda, porque ia chegar até Davi, construção do templo, né? Estabelecimento do reino ali, de maneira mais clara, promessa de Deus de abençoar aquele povo. Mas elas estão felizes. E nós, e a nossa alegria de termos sido resgatados por Jesus Cristo?
E a nossa alegria de termos sido salvos por Jesus, de não estarmos mais vivendo na miséria do pecado e da falta de sentido, é a mesma alegria ou muito mais. Eu acho que essas mulheres viram em Boaz, eu acho não, o texto de fato diz, agora sim no versículo 14, quando elas louvam ao Senhor, dizendo, louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que essas mulheres identificaram que Deus estava sinalizando a sua fidelidade. Veja, eu sou bom, veja, eu cuido de vocês, veja, eu sou fiel, eu sou leal, eu não abandono vocês. Muito mais prova de fidelidade e bondade de Deus nós temos quando olhamos para a cruz de Jesus, para o nosso resgatador. Se Ruth ficou feliz porque achou marido, nós ficamos felizes porque achamos um Salvador para a eternidade, um Salvador para a sua glória, um Salvador que de uma vez por todas nos deu a vida eterna. Deus é fiel, Deus é resgatador. Mas tem mais uma coisa que essa genealogia nos conta. Ela nos fala sobre a fidelidade com o povo de Deus. Porque esse resgatador, meus irmãos, ele toma Ruth, moabita, lembra? Ruth, moabita, estrangeira. Ele a toma como esposa e ela é incluída na genealogia do povo de Deus. E depois a gente vai ver que vai estar lá na genealogia de Jesus também, né? Spoiler de amanhã, vai estar lá na genealogia de Jesus. Ela faz parte desse povo. E alguém pode dizer, claro que ela faz parte desse povo. Ela faz parte desse povo porque Boaz, que é do povo, casou com ela. E ela fez parte. É como aquelas... eu não sei se isso é uma ilustração muito apropriada, dado o tempo que nós vivemos. Vocês vão entender, né? É como aquelas suspeitas que levantam quando pessoas se casam com pessoas estrangeiras, né? Está querendo sua cidadania, está querendo facilitar alguma coisa, né? Alguém poderia dizer, claro que Ruth é do povo, casou aqui, fez parte. Mas não. Não é nesse momento que ela faz parte do povo só. Você lembra o que ela disse para Noemi quando elas saíram de Moabe? Noemi fala, fica em Moabe, deixa que eu... Ela fala, de jeito nenhum. O seu povo será meu povo, o seu Deus será meu Deus. Alguém pode ver algum tipo de anúncio profético nessas palavras de Ruth, e não estará errado, tá? Não está errado mesmo. Ela fala, o seu povo será meu povo, de fato foi, né? De fato ela entrou no povo pelo casamento. Mas não é só isso. Pensa comigo, meus queridos, quando o judeu falava que Deus era o Deus dele, ele falava porque ele escolheu uma religião? Ele estava andando na rua, passou na frente de uma sinagoga, falou, você é dessa religião aqui, esse Deus agora é meu Deus, é isso? Não, porque nem sinagoga tinha naquela época. Quando ele nasceu, o judeuzinho nascia, era circuncidado, crescia um pouco, o papai dele chamava ele e falava assim, filhinho, deixa eu te falar, a religião do papai é essa, mas você está livre para escolher. Era assim? Não. Como é que um judeu virava judeu? Ele nascia judeu porque Deus escolheu o povo. Ele não teve agência nenhuma, ele não teve escolha nenhuma. Deus é que escolheu o povo. Ele foi circuncidado antes dele ter escolha se ele ia ser circuncidado ou não. Deus é que escolheu. Então quem podia falar, esse Deus é meu Deus? Quem Deus escolheu. Quem Deus escolheu. Aí a gente lê a história de Ruth e vê uma mulher que não é do povo de Deus falando, esse Deus será meu Deus. Por que ela pode falar isso? Ela só pode falar isso porque ela disse isso completando a história, completando a frase, o seu povo será meu povo. O que isso significa, meus queridos? Claro, eu não estou dizendo aqui que não havia conversões, havia possibilidade de conversão, mas a questão não é essa. A questão é que a identificação com Deus, na aliança que Deus tem com os seres humanos, envolve e exige uma identificação com o povo de Deus. Não tem jeito.
envolve e exige uma identificação com o povo de Deus. Então você quer se identificar com Deus, você precisa se identificar com a igreja dele, não tem jeito, você precisa estar. Como Ruth, nós só podemos falar, o seu Deus será meu Deus, se dissermos no mesmo fôlego, o seu povo será meu povo. Aquelas pessoas que dizem assim, Jesus é legal, que estraga o fã-clube, né? Já ouviu essa? Jesus é legal, que estraga o fã-clube, né? Jesus nunca aceitaria esse tipo de fala, porque ele ia olhar para você e ia falar assim, o meu fã-clube, igreja não é fã-clube, né? O meu fã-clube é ruim demais para você? Você é bom demais para estar vivendo com esse povo? Você é bom demais para se identificar com esse povo? Às vezes a gente sente assim, né? Vergonha, às vezes, de sermos evangélicos, para usar um recorte do povo de Deus, porque evangelho é um recorte, nem todo mundo é evangélico, nem todo povo de Deus é evangélico, mas um recorte. A gente tem vergonha um pouco, né? Olha os escândalos, olha as coisas, olha as ideias, olha as falas, olha os jeitos, olha as maldades que são feitas em nome de Deus. Vou para outro grupo cristão, aí olha o outro também tem um monte de problema, outro tem, quer saber, eu vou viver minha fé sozinho. Como? Eu quero saber. Como você vai viver sua fé sozinho? Eu vou ler a Bíblia, orar, vou buscar a Deus todos os dias, vou fazer o que é bom. Que bom. Que bom. E você vai fazer o que é bom para quem? Para todo mundo, menos os evangélicos. Para todo mundo, menos o povo de Deus. Outra coisa, você acha mesmo que só você é assim? Só você ama a Deus desse tanto? Você acha mesmo que só você vai ver desse jeito? N.T. Wright diz que toda vez que ele tem que argumentar para alguém que ama Jesus, mas não quer estar com a igreja de Cristo, ele tem que argumentar que as pessoas têm que ir na igreja de Cristo, ele fala, como é que você vai exercer os dons e o fruto do Espírito sem a comunidade? Como? Como a gente vai viver relacionamentos de misericórdia, perdão, amor, baseados no Evangelho, se a gente não tem relacionamento com gente que crê no mesmo Evangelho? Claro que a gente tem relacionamento com gente que não crê, ótimo, tem que ter mesmo. Mas existem formas de vida que só se manifestam na comunidade de Cristo, e a gente tem que viver assim. Nós não podemos dizer, o seu Deus será meu Deus, se não dissermos, o seu povo será meu povo. E Ruth faz parte do povo por casamento, e ela está aqui nessa genealogia, o nome dela não está aqui, mas está através de Boaz, porque ela foi incluída por esse resgatador nesse povo, e nós fomos incluídos pelo nosso resgatador no nosso povo, ou seja, a fidelidade de Ruth ao povo de Boaz era um reflexo da fidelidade dela ao seu marido. A nossa fidelidade ao povo de Deus é um reflexo da nossa fidelidade a Jesus. Então, quando nós agimos com bondade, com misericórdia, servindo uns aos outros, exercendo nossos dons para a edificação uns dos outros, nós não estamos simplesmente ganhando simpatia das pessoas, nós estamos manifestando fidelidade e adoração ao nosso resgatador, aquele que nos salvou. Nós estamos glorificando o seu nome. Então, adore a Deus dessa maneira também. Nós falamos aqui, cantamos aqui, adoramos a Deus com as ofertas, como o Rafael levantou e apontou corretamente. Suas ofertas são como cheiro suave. Nos comprometemos a adorar a Deus com sustento missionário, inclusive o versículo ali também é nisso, né? Porque também era sustento do missionário Paulo. Tudo isso é adoração. Mas o compromisso entre nós também é adoração. A comunhão entre nós também é culto. Também é louvor a Deus. Também é honrar a aliança que Deus nos deu. Imagina Deus tirando o povo todo do Egito, e aí o pessoal sai da escravidão, aí fala assim, Deus, legal, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não gosto dessa gente não. Então, você me libertou, beleza, vou pegar meu rumo. Deus fala, Deus te abençoe, ou eu te abençoe.
eu te abençoe. Mas é deserto. É isso mesmo que você quer? Aqui tem coluna de fogo à noite, tem nuvem. De vez em quando eu derrubo um manazinho. Você vai ver água saindo da pedra, você vai ver mar se abrindo, vai ser legal. Mas o fulano ali é muito chato, o outro ali, nossa, tem cada ideia, o outro ali torce para outro time que eu não gosto. O outro ali, tudo que eu marco com ele, ele chega atrasado. O outro não chega atrasado em nada e reclama que eu que atraso. O outro é fofoqueiro. O outro não gosta que eu fofoque. Não tem como se identificar com o Deus desse povo sem se identificar com o povo desse Deus. Não tem. Não tem jeito. Deus é fiel. Deus é resgatador, mas Ele nos resgata para uma fidelidade ao seu povo. E aí a gente pode voltar na pergunta do início. Com quantas pessoas você pode contar, aconteça o que acontecer? Eu vou dizer uma. Deus. E porque eu digo uma, Deus, eu digo que você pode contar com milhões de filhos que Ele tem na terra. Que você pode contar com centenas de irmãos que são dessa igreja. Que você pode contar com irmãos espalhados por todo o globo, que foram resgatados por Jesus Cristo para viver uma aliança com Deus. E nós nunca mais andaremos sozinhos. Amém, meus irmãos? Amém.